Mais comunicativa, repeti, minha voz firme, apesar da raiva borbulhando sob a superfície. Meu chefe, Pierre, recostou-se em sua cadeira de couro, aquele sorriso insuportável ainda colado em seu rosto. Olha, Ellen, você é ótima no que faz, ninguém está negando isso. Mas a Alicia, ela sabe como trabalhar com as pessoas. Ela traz energia para o escritório. Você está apenas muito focada nos resultados. Focada demais nos resultados. As palavras ecoaram na minha cabeça enquanto eu me sentava ali, agarrando os apoios de braço da minha cadeira. 5 anos. Dei 5 anos para essa empresa. 5 anos de manhã cedo, noites tardias e fins de semana sacrificados. Fui eu que conquistei sozinha nossos maiores clientes, otimizei nossas operações e aumentei a eficiência do nosso departamento em 40%. E agora, eu estava sendo preterida para uma promoção porque era muito focada nos resultados. Meu nome é Ellen Calmon, e aos 32 anos, aprendi da maneira mais difícil que o sucesso corporativo nem sempre se baseia no mérito. Às vezes, trata-se de saber jogar o jogo, de saber quais egos se deve afagar e de quem o café se deve buscar. Alicia com certeza era boa nisso. Estava na empresa há menos de 2 anos, mas já havia dominado a arte de levar crédito pelo trabalho dos outros enquanto praticamente não fazia nada por conta própria. Observei enquanto Pierre embaralhava alguns papéis em sua mesa, provavelmente esperando que eu desmoronasse ou protestasse. Mas eu não fiz isso. Em vez disso, alcancei minha bolsa e puxei um envelope branco impecável. Eu entendo, disse, colocando o envelope sobre a mesa. E agradeço por me avisar. Aqui está minha carta de demissão. Meu último dia será em 2 semanas. O sorriso presunçoso de Pierre vacilou. Claramente, essa não era a reação que ele esperava. Olha, Ellen, não sejamos precipitados. Só porque você não conseguiu a promoção, ele começou. Não é precipitação, interrompi, minha voz calma, mas firme. Eu pensei muito sobre isso. E você está certo, eu sou focada em resultados. Fiz uma pausa e olhei diretamente nos olhos dele. É por isso que decidi buscar outras oportunidades onde essa qualidade seja valorizada. O que Pierre não sabia, o que ninguém ali sabia, era que eu não estava apenas trabalhando nos projetos da empresa nesses últimos 5 anos. No meu tempo livre, eu estava construindo algo meu. Algo que faria a promoção de Pierre parecer uma piada ridícula. Enquanto saía do escritório dele, um sorriso começava a se formar nos meus lábios. Eu podia sentir os olhos dos meus colegas de trabalho em mim. As notícias se espalhavam rápido no nosso departamento, e Alicia provavelmente já estava planejando como redecorar minha baia. Mantive a cabeça erguida enquanto voltava para minha mesa, lembrando do outro papel dobrado dentro da minha carta de demissão, aquele que faria Pierre perceber exatamente o que estava perdendo. As 2 semanas seguintes foram exatamente como se poderia esperar. Alicia desfilava pelo escritório como se fosse a dona do lugar, fazendo questão de mostrar que estava aprendendo os detalhes do seu novo cargo. De vez em quando, parava na minha mesa, a voz carregada de uma falsa simpatia. Ellen, espero que não haja ressentimentos, disse ela certa manhã, apoiando-se casualmente na beirada da minha mesa. Sei que você trabalhou muito por essa promoção. Levantei os olhos do computador, onde estava metodicamente baixando cópias de todos os meus arquivos de trabalho. Não para roubá-los, eu tinha integridade demais para isso, mas para garantir que eu tivesse documentação de tudo que havia contribuído para a empresa. Nenhum ressentimento, Alicia. Tenho certeza de que você fará um ótimo trabalho, respondi calmamente. Ela sorriu, provavelmente achando que eu estava admitindo a derrota. Mal sabia ela a verdade. Nos últimos 3 anos, desenvolvi secretamente um sistema inovador de gerenciamento de projetos, inicialmente para organizar meu próprio trabalho, mas que se tornou algo muito maior. Usei esse sistema para gerar os resultados que Pierre desprezava e, ao me demitir, anexei um relatório provando sua eficiência, junto com a notificação de que já havia patenteado a tecnologia. 1 semana depois, recebi um e-mail de Ítalo Kalima, o CEO da maior concorrente da Meridian, interessado em conversar comigo. Tudo estava saindo exatamente como planejado. A reunião com Ítalo foi tudo o que eu esperava. Ele vinha acompanhando meu trabalho há meses, impressionado com a forma como transformei o relacionamento com os clientes e otimizei os processos da empresa. Ele não apenas me ofereceu um emprego, me ofereceu um cargo de parceria, com total controle criativo sobre a implementação do meu sistema em toda a organização deles. Estamos procurando alguém como você, Ellen, disse Ítalo, deslizando um contrato pela mesa. Alguém que entende que resultados importam.
O salário é 3 vezes maior do que você ganha agora, além de participação na empresa. Peguei o contrato, minhas mãos firmes apesar do coração disparado. Era isso que significava ser reconhecida. Era isso que significava ser valorizada. No dia em que entreguei meu crachá de segurança, Pierre me chamou ao seu escritório uma última vez. O sorriso presunçoso havia desaparecido, substituído por algo que parecia quase pânico. Ellen, precisamos conversar sobre o relatório que você anexou à sua carta de demissão, disse ele, segurando os papéis com as mãos trêmulas. Por que você não nos falou sobre esse sistema antes? Sentei-me, alisando minha saia antes de responder. Eu tentei, Pierre. 3 vezes no último ano. Pedi reuniões para discutir a implementação de novas medidas de eficiência. Você disse que precisávamos focar mais na dinâmica da equipe. O rosto dele empalideceu enquanto folheava as páginas. Mas isso é revolucionário. Apenas as economias em potencial, e você já patenteou isso. Assenti, aproveitando o modo como sua voz falhava. Sim, patenteei. E aceitei um cargo na Indústrias Kalimann. Eles estão muito animados para implementar o sistema em toda a empresa. Pierre desabou na cadeira, finalmente compreendendo a extensão do seu erro. Indústrias Kalimann, nossa maior concorrente. Ellen, você não pode fazer isso. E a sua lealdade à empresa? Lealdade. Não consegui evitar uma risada. A mesma lealdade que você me mostrou quando promoveu a Alicia? A mesma lealdade que demonstrou ao ignorar todas as minhas sugestões porque eu não era sociável o suficiente? Levantei-me, ajeitando meu blazer. Quer saber o mais irônico disso tudo, Pierre? Se você tivesse olhado além dos seus preconceitos, se tivesse prestado atenção nos resultados que eu estava alcançando, em vez de focar em quem trazia seu café ou ria das suas piadas, nada disso estaria acontecendo. Inclinei-me levemente sobre a mesa. Mas você não fez isso. E agora, as indústrias Kalimann terá uma vantagem que você jamais poderá igualar. Nós cobriremos qualquer oferta que eles fizeram. Disse ele rapidamente, o desespero transparecendo na voz. Vamos promovê-la a diretora sênior. Só não vá para a Kalimann. Balancei a cabeça, quase sentindo pena dele. Não se trata do dinheiro ou do título, Pierre. Trata-se de respeito, trata-se de reconhecer valor. Fiz uma pausa, olhando nos olhos dele. E você deixou muito claro qual é a sua posição sobre isso. Quando saí do escritório dele pela última vez, o ouvi discar freneticamente no telefone, provavelmente chamando a equipe executiva para tentar controlar os danos. Mas era tarde demais. A patente era minha. O novo emprego já estava assinado. E Alicia? Bom, Alicia logo descobriria que levar crédito pelo trabalho dos outros só funciona até certo ponto. 1 hora, você tem que realmente entregar resultados. Naquela noite, enquanto empacotava minhas coisas, encontrei um post-it preso ao meu monitor. Era de Alicia, escrito em sua caligrafia floreada. Lamento que esteja indo embora. Mantenha contato. Sorri enquanto amassava o papel e o jogava no lixo. Ah, ela ouviria falar de mim, com certeza. A indústria inteira ouviria. Meu primeiro dia nas indústrias Kalimann foi como entrar em um mundo completamente diferente. Em vez de uma baia apertada, eu tinha um escritório de canto com janelas do chão ao teto. Meu nome estava gravado em uma elegante placa de vidro. Ellen Kalimann, diretora de operações e inovação estratégica. Mas a verdadeira diferença não estava no escritório ou no título. Estava em como as pessoas me tratavam. Ítalo Kalimann, o CEO, convocou uma reunião geral para me apresentar. Em pé, na frente da sala de conferências lotada, ele não apenas anunciou meu cargo, ele detalhou minhas conquistas, explicou o valor do meu sistema de gerenciamento e deixou claro que eu teria total autoridade para implementar mudanças em toda a organização. Ellen não está apenas se juntando à nossa equipe, disse ele, sua voz ecoando pela sala cheia. Ela está trazendo uma abordagem revolucionária para a gestão de projetos que transformará a maneira como operamos. Espero que todos lhe deem total cooperação. O contraste com minha antiga empresa não poderia ser mais evidente. Lá, eu era a trabalhadora silenciosa, a que fazia tudo acontecer, mas nunca era reconhecida. Aqui, eu era celebrada exatamente pelo que Pierre havia desprezado, minha obsessão por resultados. Mas a verdadeira satisfação veio 3 meses depois. Eu estava no meio de uma reunião de equipe quando meu celular vibrou com uma mensagem do meu antigo colega, David. Você pode querer conferir as notícias do setor.
Algo grande acabou de acontecer com a Meridian Corp. Meridian Corp. Minha antiga empresa. Pedi licença da reunião e voltei rapidamente para meu escritório, abrindo um site de notícias do setor no computador. A manchete fez meu coração disparar. Ações da Meridian despencam 30% após desastre operacional. O artigo detalhava como a empresa havia perdido 3 grandes clientes no último trimestre, com vários outros ameaçando sair. Os prazos de projetos haviam disparado, os custos estavam fora de controle e os índices de eficiência haviam caído para níveis históricos. As ações da empresa estavam em queda livre. Enquanto eu rolava a página, um trecho chamou minha atenção. Era uma declaração de Arnaldo Bressan, um dos nossos ex-clientes mais importantes. A qualidade do serviço da Meridian se deteriorou significativamente nos últimos meses. Projetos que costumavam ser concluídos sem problemas, agora enfrentam atrasos constantes. É como se eles tivessem perdido completamente sua estrutura organizacional. Eu não pude deixar de sorrir. Aqueles projetos que antes eram executados sem problemas, todos eram gerenciados através do meu sistema. A estrutura organizacional que eles haviam perdido era a estrutura que eu havia construído ao longo de 5 anos, e que Pierre nunca se preocupou em entender. Meu celular vibrou novamente. Outra mensagem de David. Alice está tendo um colapso total. Ela não consegue lidar com a carga de trabalho e Pierre está começando a perceber que ela não faz ideia do que está fazendo. Coloquei o telefone sobre a mesa, refletindo sobre a ironia da situação. Alicia, que passou 2 anos roubando crédito pelo trabalho dos outros, finalmente estava sendo forçada a produzir resultados por conta própria. E Pierre, que escolheu estilo em vez de substância, estava assistindo seu departamento desmoronar. Mas eu tinha coisas muito maiores para focar nas indústrias Kalima. Meu sistema já estava mostrando resultados impressionantes. O tempo de conclusão dos projetos havia sido reduzido pela metade. Os índices de satisfação dos clientes estavam em níveis recordes e nossos indicadores de eficiência estavam fora da curva. Ítalo já havia aprovado minha proposta de expandir o sistema para toda a empresa, e estávamos em negociações com vários grandes clientes interessados em licenciar a tecnologia. Uma manhã, cerca de 6 meses depois da minha saída da Meridian, entrei no meu escritório e encontrei Ítalo me esperando com o jornal nas mãos. Você viu isso? Ele perguntou, segurando o jornal para que eu pudesse ler a manchete. CEO da Meridian Corp se demite em meio à crise contínua. Assenti, pegando o jornal dele. Vi o anúncio. Parece que eles estão reestruturando completamente a empresa, Ítalo disse, observando atentamente minha reação. O conselho finalmente percebeu o quanto eles gerenciaram mal seus talentos. Aparentemente, tentaram recriar seu sistema, mas sem a arquitetura subjacente, não funcionaria. Completei. O sistema não é apenas sobre software ou processos. É sobre entender como todas as peças se encaixam. Ítalo sorriu, aquele tipo de sorriso que deixava claro que ele sabia exatamente o valor que eu tinha para a empresa. E é por isso que estamos anunciando sua promoção para vice-presidente executiva na próxima semana. O conselho votou por unanimidade. Eles viram o que você fez aqui em apenas 6 meses e querem mais. Senti um calor se espalhar pelo peito. Isso era o que significava ser reconhecida. Isso era ser valorizada pelas suas contribuições reais, não apenas pela habilidade de jogar o jogo da política corporativa. Mais tarde naquele dia, recebi um e-mail inesperado. Era de Pierre. Assunto: um pedido tardio de desculpas. Ellen, espero que esteja bem. Tenho certeza de que já ouviu falar sobre as mudanças na Meridian. Quero aproveitar esta oportunidade para reconhecer que cometi um erro enorme ao não valorizar seu trabalho na empresa. O sistema que você construiu era a espinha dorsal do nosso sucesso, e só percebemos isso quando ele não estava mais lá. Não estou mais na Meridian. O conselho pediu minha demissão na semana passada. Antes de sair, fiz questão de deixar claro que tudo isso poderia ter sido evitado se tivéssemos te ouvido. Alicia se demitiu há 1 mês. Parece que gerenciar projetos de verdade é bem mais difícil do que levar o crédito pelo trabalho dos outros. Sei que é tarde demais para consertar as coisas, mas queria que soubesse, você estava certa. Resultados importam. Gostaria de ter enxergado isso antes. Atenciosamente, Pierre. Li o e-mail 2 vezes, refletindo sobre como, em outro momento, esse reconhecimento teria sido tudo para mim.
Mas agora, no meu escritório executivo nas indústrias Kalima, prestes a participar de uma reunião onde minhas ideias eram valorizadas, a mensagem de Pierre parecia apenas uma nota de rodapé. Respondi de forma breve e profissional, desejando-lhe sucesso. Ao enviar, olhei para o certificado de patente do meu sistema, a placa celebrando nosso faturamento recorde e o artigo que me destacava como uma das estrelas em ascensão do setor. Meu sucesso falava por si só. Pensei em até onde tinha chegado desde aquele dia no escritório de Pierre, quando ele me disse que eu estava focada demais em resultados. No fim das contas, aquela crítica tinha sido o maior elogio que ele poderia ter me dado. Porque, no meu novo papel, com a minha nova equipe, aqueles resultados estavam mudando toda a indústria. Na manhã seguinte, convoquei uma reunião de equipe. Enquanto olhava ao redor da sala de conferências para os rostos atentos, pessoas que me respeitavam, que valorizavam minha opinião, que estavam entusiasmadas em aprender comigo, soube que este era apenas o começo. Senti uma profunda sensação de satisfação. Hoje, comecei, vamos falar sobre nosso próximo grande projeto. Mas, antes disso, quero compartilhar uma história sobre a importância de reconhecer o valor. Não apenas em sistemas ou processos, mas nas pessoas. Enquanto falava, vi a compreensão surgir nos olhos da equipe. Eles entenderam. Compreenderam que o sucesso não é apenas sobre jogar o jogo ou ser um bom jogador de equipe. É sobre criar valor real e ter coragem para defender suas convicções. Percebi que a melhor vingança não é se vingar. É seguir em frente. É construir algo melhor do que aquilo que você deixou para trás. Pierre, Alicia e a Meridian Corp me ensinaram essa lição valiosa, ainda que não tivessem essa intenção. Naquela noite, ao dirigir para casa, passei em frente ao prédio da Meridian Corp. O logo que antes parecia tão imponente, agora parecia desgastado, ultrapassado. Em uma das janelas, um letreiro de aluga-se balançava ao vento. Eles estavam reduzindo operações, mais uma consequência de sua má gestão. Mas não senti nenhum tipo de triunfo com a queda deles. Em vez disso, senti gratidão. Gratidão por eles terem me subestimado, gratidão por terem me afastado, gratidão por terem me forçado a provar meu valor, não apenas para eles, mas para mim mesma. Porque as maiores oportunidades vêm disfarçadas de rejeição. Às vezes ser focada demais em resultados é exatamente o que você precisa ser. E a melhor resposta para alguém que te subestima é mostrar exatamente o que ele perdeu. Nesse momento recebi uma nova mensagem de David. O conselho da Meridian está perguntando sobre você. Querem saber se você consideraria voltar como CEO. Sorri enquanto digitava minha resposta. Obrigada, mas estou exatamente onde preciso estar. E eu estava. Porque o sucesso não é apenas sobre provar que os outros estavam errados. É sobre provar para si mesma que você estava certa. É sobre se manter firme em suas convicções, mesmo quando duvidam de você. É sobre conhecer seu valor e não aceitar menos do que merece. Ao estacionar na garagem, pensei em todas as outras Ellens por aí, pessoas talentosas sendo ignoradas porque estavam focadas demais em resultados. Talvez minha história as inspirasse a se manterem firmes, a acreditarem no próprio valor, a criarem suas próprias oportunidades. Afinal, às vezes a melhor forma de lidar com a rejeição é transformá-la em combustível. Usá-la como motivação para construir algo maior, algo mais forte, algo que faça os outros perceberem exatamente o que perderam. E, enquanto me sentava no meu escritório em casa para revisar as últimas propostas de expansão global do nosso sistema, não pude deixar de sorrir. Porque, no fim das contas, Pierre tinha razão sobre uma coisa. Eu era, sim, focada demais em resultados. E esse foco me levou exatamente para onde eu precisava estar.